certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Como está essa esfera de adoração aí? Como está esse cantinho reservado que o Senhor escolheu para habitar dentro de nós? Mas antes de você pensar nisso tudo, eu gostaria de pregar nessa noite sobre o Espírito que habita em vós. Te pergunto nessa noite, qual Espírito habita em você? A Bíblia diz que Deus nos enviaria o Espírito, que Ele moraria, Ele estaria conosco todos os dias. Mas a Bíblia também fala sobre uma mulher chamada Maria, que tinha 7 espíritos que habitavam dentro dela. 7 demônios que habitavam dentro de Maria. Eu te pergunto nessa noite, qual Espírito habita em você? Mas antes de você falar com os seus lábios, que é o Espírito de Deus, eu gostaria de falar para você que o que o Espírito que determina aí não é o que você apenas diz, mas os seus frutos, eles condiz com o Espírito que habita em vós. Porque aquele que carrega o Espírito de Deus, ele foi ungido, ele está envolvido com o reino, ele está disposto a entregar a vida, não tem nada mais, nada menos que isso que vai movimentá-lo, que vai movimentar você no reino. É uma paixão desenfreada por fazer as coisas de Jesus. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Você consegue entender? Jesus, ele estava ali 3 dias dentro do túmulo. O céu, o inferno, a terra estava toda voltada para aquele túmulo com uma pedra pesada. Os líderes religiosos estavam com medo porque tinha uma promessa que ele ressuscitaria ao 3º dia. Mas os discípulos estavam um tanto que desanimados, frustrados. Por 3 dias eles perderam Jesus. Eles tiraram o olho do túmulo. Hoje eu observo e eu penso assim, 3 dias que Jesus falou que estaria morto, era para a igreja passar 3 dias orando pela ressurreição. A igreja passou 3 dias imaginando o que faria depois, porque o plano deles tinha falido. Mesmo Jesus preparando eles durante 3 anos, dizendo o que aconteceria em 3 dias. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Jesus disse em João 14, eu não dou esse Espírito para o mundo, porque o mundo não pode recebê-lo, mas eu dou esse Espírito a vós. O mundo não o conhece, nem pode recebê-lo, mas existem espíritos aí dentro, que arrebatam o coração do homem. Existem espíritos aí que vêm para poder convencer o homem que ele não precisa de Deus, ou para convencer que Deus está nele, para que ele não perceba que Deus não está, apenas que ele tenha uma ideia que todos vão para o céu, que todos são escolhidos de Deus. Mas o que vai determinar é realmente se você sabe o dia que você abriu a porta do teu coração para ele entrar ou não. Eu quero que você entenda que só porque Jesus entrou um dia no teu coração, não quer dizer que ainda ele está aí, porque você pode ter colocado ele para fora. Eu ouvi uma vez que se Jesus convidasse para morar no coração de todos, todos os dias, alguns não suportariam. Que vai ter dia que ele vai te acordar às 4 horas da manhã para você orar por alguém que nem gosta de você ou até que te perseguiu às vezes. Às vezes ele vai pedir para você fazer uma campanha por alguém que você sabe que aquela pessoa está gastando fôlego para destruir você. Às vezes ele vai te levantar para você pedir perdão quando você está correto. Às vezes ele vai te levantar para você ter que se colocar em um lugar que você não gostaria de estar, porque o ego, ele está acima de tudo. Talvez quando chegasse de manhã, às 3 horas da manhã, Jesus te levanta e fala assim, ei, eu quero que você levante agora e você ore de joelhos, não sei porquê, mas eu quero de joelhos, fora do conforto da sua cama. E que você gaste no mínimo 30 minutos orando por X pessoa. Você vai olhar para ele e falar naquele dia, eu daqui a pouco eu tenho que levantar para trabalhar. Daqui a pouco o ônibus vai passar e daqui a pouco eu tenho que sair com o carro. E depois, no meio do trabalho, ele vai falar, hoje eu não quero que você almoce, eu quero que você tire o dia de jejum.
Porque existe uma batalha, existe um conflito, existe uma batalha espiritual em tal região. E eu quero que você esteja com as suas forças ativas, para que a sua sensibilidade, para que o seu discernimento, que a sua sabedoria esteja à flor. À tarde talvez você vai dizer: hoje eu gostaria de sair com os amigos. Ele vai falar: hoje não, hoje eu quero que você tire um momento a sós à noite, no secreto. Sabe o que vai acontecer? Algumas pessoas no final da tarde vai chegar: olha, sinto muito, Jesus, mas você está atrapalhando demais o meu dia. Vai pegar ele pelo braço e vai crucificar a mão esquerda, crucificar a mão direita de novo e dizer: fica nessa cruz, porque você está atrapalhando demais a minha rotina. Porque você só vai suportar Jesus se você nasceu de novo. Porque muitas das vezes o que nós queremos é Jesus dentro de uma caixa e que ele só saia nos momentos que nós precisamos, com uma força de pensamento positivo. Ou como se falássemos: não, eu tenho um encontro marcado com você às 18h30 na igreja, então lá você pode aparecer. Tem alguém aqui comigo? Quando tem esse espírito dentro de você, você é movimentado diferente. Abra sua Bíblia comigo no livro de Cristo, a qual escreveu o Dr. Lucas, quarto livro do Novo Testamento. Você vai até o capítulo de número 4. Você pode ficar sentado, não, pode ficar de pé, já que eu vou resumir aqui o texto, senão vai ser muito grande, do 1 ao 13. Vou ler alguns. Ontem eu estava em casa e uma pessoa falou: pastor, tem alguma pregação sobre o deserto? Falei: tem lá no canal lá, cara, só não lembro o nome agora. Ele falou: eu estava escutando um hino aqui da Zoe, dizendo que ele me levou ao deserto para falar de amor. Cara, e eu te falo, essa simples frase me pegou demais. Uma simples frase me pegou. Ele me levou ao deserto para falar de amor. Às vezes nós não compreendemos aquilo que Deus ele está falando. A escola do deserto, a qual Deus ele poderia muito bem só falar: olha, vocês caminharão 11 dias, estará na terra prometida. Mas ele falou: não, eu preciso primeiro ensinar para vocês o que é amor, o que é confiar, o que é estar comigo. 40 anos eles caminharam no deserto, morreram e não entenderam que amor era uma pessoa, que amor era um Deus, que amor, Deus é amor. Alguns anos depois, o Espírito sopra Jesus em um útero apertado de uma mulher chamada Maria. E esse Espírito, ele nasce, ele se torna uma criança, um adolescente, um homem. E aos 30 anos ele é batizado e Jesus fala assim: eu estou sendo conduzido agora ao deserto pelo Espírito de Deus, porque ele vai falar sobre amor para mim. Você está conseguindo entender? E 40 dias Jesus travou uma batalha, porque tem batalhas que nós vamos ter que travar, tem batalha que nós vamos ter que enfrentar, mas tem batalha que nós não precisamos enfrentar. E o problema é que a igreja hoje está gastando energia, força, alegria, com batalhas que não é para enfrentar. Ainda nessa noite, Deus pega a gente. Deus vai te pegar nessa noite. Amém? Você veio aqui, você falou: é só um dia, só para começar o ano, eu estou indo na igreja. E Deus falou: não, eu não quero você só um dia. É um desafio, ou você tem Ele todos os dias, ou Ele não vai pegar uma carona na sua vida como se você fosse um Uber espiritual para Deus apenas por alguns instantes. Lucas 4, verso 3. No verso 1 primeiro diz assim: quem achou, dá uma glória a Deus bem forte aí. Pleno que o Espírito Santo retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Fale comigo: guiado pelo Espírito. Verso 3. Indagou-lhe:
Então o diabo, indagou-lhe então o diabo: se tu és o filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Fale comigo, identidade. Verso de número 7. Portanto, se prostrando me adorares, tudo isso será teu. Fale comigo, ganância. Verso de número 9. Em seguida, o diabo o levou para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Fale comigo, poder. Verso de número 13. E assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até o tempo oportuno. Repita comigo, oportunidade. Pode colocar a Bíblia no teu assento e a mão no teu coração. Vamos lá. Tem uma esfera profética aqui nessa noite. O Espírito que habita em vós. Hoje é uma noite de análise espiritual. Existe uma esfera de batalha, uma esfera de guerra. O Senhor nos chamou para nós guerrearmos nas esferas espirituais, nas esferas celestiais, lutar contra potestades, principados. Radakan torolorahai sombra lacai torolobaço. Frashuime cambroloha sobelitara lacatabaço. Pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Converse com Ele nessa noite. Nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar. Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Queremos ser tocados. Queremos ser levados a um nível, Pai amado, a qual nós não caminhamos antes, ó Pai. 2025 chegou, Senhor, e tem muitas promessas em nossas vidas para esses dias, Pai. O mundo está desesperado, Senhor, com o valor do dólar. O mundo está desesperado com as condições climáticas. O mundo está louco com as coisas, com as circunstâncias. Mas nós queremos voltar os nossos olhos, queremos voltar o nosso espírito, queremos voltar os nossos ouvidos, a nossa audição, o nosso tato, nossos 6 sentidos, ó Pai, para nós sermos movidos por Ti, ó Pai, para nós tocarmos, Pai amado, nas esferas onde que os outros não tocaram, com o sentido do Espírito, ó Pai. Ah, meu Deus, nós não queremos ser uns crentinhos numa cidade pequena, numa garagem pequena, Pai. Nós queremos, Pai amado, tocar nas Tuas esferas, Senhor. E não é sobre, Senhor, nós estarmos em uma emissora, ou não é sobre nós estarmos em uma grande metrópole, mas é sobre as regiões celestiais, é sobre os níveis. É sobre a profundidade da água que nós queremos mergulhar, Senhor. Não é sobre esferas geográficas, políticas, filosóficas. Não é sobre esferas industriais, digitais, mas é sobre, Pai amado, as esferas espirituais, Senhor.
Ah, Senhor, faz com que nós possamos caminhar no nível preparado por Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Vamos lá. Aleluias. Glória a Deus. Vamos lá que eu vou resumir o resumo do resumo para poder começar essa mensagem. Tem batalhas que pertencem a nós. E nós estamos em um mundo barulhento. Estamos em um mundo que as pessoas aprenderam a se justificar, as pessoas aprenderam a se explicar. As pessoas aprenderam, de alguma maneira, falar porque elas agem, falar porque elas têm certos tipos de ações. O problema é que quando nós não entendemos as dimensões espirituais, as dimensões físicas, as dimensões a qual o Senhor nos colocou para nós atuarmos, para nós movimentarmos, nós vamos gastar as nossas forças, vamos gastar as nossas energias nas batalhas erradas. Porque Satanás, ele sempre vai estar trabalhando por duas coisas: para que você peque ou para que você gaste tempo se justificando, se defendendo. E quando nós gastamos tempo nessas duas esferas, ou seja, pecando e tentando se limpar, ou seja, tentando se defender por causa de algum confronto, por causa de algo que nos magoou, por causa de algo que veio como um barulho, que tirou a nossa paz, rapidamente nós somos deslocados de um lugar a qual Deus nos colocou. Porque essa esfera de defesa é uma esfera que gasta tempo. É uma esfera que gasta energia. É uma esfera que nos deixa um tanto sobrecarregado. É uma esfera que faz com que o nosso coração fique padecendo. Nós saímos da esfera de Deus, agora nós somos roubados a nossa mente. Foi roubado o nosso coração da glória, da presença. Você consegue entender que Jesus, pelo amor que Ele tinha com Pedro, naquelas últimas horas dele de vida, Ele não passou orando por ele, mas Satanás tentou distrair, tentando pegar alguém que ele amava, tentando fazer com que Pedro fosse peneirado ao ponto de não conseguir resistir. E Jesus, ele tinha algo primordial, Jesus tinha algo particular com Pedro. Pedro, ele é mais citado do que todos os discípulos na Bíblia. Tem alguém aqui comigo? Pior. Pedro é mais citado do que todos os discípulos juntos. E também não tem ninguém que falou com Jesus igual Pedro falou. Não tem ninguém que falou tanto com Jesus igual Pedro falou. Então Satanás falou: rapidamente eu pegarei essa presa. Rapidamente eu farei com que Jesus, ele de alguma maneira se distraia. De alguma maneira Jesus, ele não suporte o momento dele na cruz. E não é uma equivalência de troca, mas logo no começo Jesus fala: Pedro, eu passei a noite orando por você. Passa-se algum tempo depois, Jesus fala: preciso que vocês orem comigo. E quando eles voltam, ele encontra um Pedro completamente dormindo. Ele vê um Pedro completamente desanimado. E ele fala: será que nem por uma hora vocês podem orar? Nem por uma hora vocês podem vigiar? Aqueles homens estavam prestes a receber a maior missão da vida deles. Aqueles homens eram pessoas completamente desacreditadas, falidas. Eram homens sem perspectivas de vidas. Eram homens desanimados e Jesus os escolheu. Jesus colocou entre milhares. Jesus falou: eu quero Pedro, Tiago, João. Eu quero cada um desses aqui para poder compor a minha mesa, para sentar comigo durante os 3 anos que eu estiver aqui em missão nessa terra. E eles terão a incumbência, depois da minha morte, de carregar esse legado da minha ressurreição. Porque o maior poder não está no nascimento de Jesus. O maior poder não está na morte de Jesus. Mas o maior poder liberado está na ressurreição de Jesus. Está no Espírito que ressuscitou Jesus. O mesmo Espírito que com uma palavra, apenas quando ele pairou sobre as águas, ele trouxe átomos, ele trouxe atmosfera, ele trouxe cosmo para o mundo. Ele organizou as galáxias, ele organizou as estrelas. Ele separou as terras, areias, água salgada, água doce. Colocou cada um animal direto com a sua biodiversidade, direto com a sua fotossíntese ali, as plantas. E falou: tudo será organizado desse jeito, dessa maneira. Qual espírito habita em você? Eu te pergunto nessa noite. Qual espírito habita em você? Eu te pergunto essa noite.
Mas tem batalhas que nós não vamos poder entrar. Jesus, quando ele foi carregado para o deserto, existia uma batalha para ele poder enfrentar. A primeira batalha era contra a carne. Ficar 40 dias sem comer. 40 dias sem alimentar aquilo que sustentava o corpo dele na terra. Uma necessidade fisiológica, algo muito necessário para o corpo dele. Satanás, sabendo daquela batalha, ele vem para poder enfrentar Jesus. Só que Jesus, ele é muito eficaz, Jesus, ele é muito simples, Jesus, ele é muito direto nas palavras que ele usa. Jesus, ele entra para o capítulo 6 de Deuteronômio e vence Satanás apenas com o livro de Deuteronômio. E ele começa a bater em Satanás apenas com a Bíblia, apenas com uma palavra, dizendo o quanto é necessário que nós saibamos aquilo que está escrito nas Escrituras. Quanto é necessário nós conhecermos sobre aquilo que ele escreveu, para que nós tenhamos autoridade. A Bíblia diz que é para nós fugirmos de toda tentação, amém? Mas quando fala do diabo, o que é que ele diz? Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Só que nós temos que entender que Satanás não precisa saber de todas as informações das nossas batalhas. Ou seja, você não vai poder abrir a sua boca em todas as batalhas. Tem batalha que a palavra mais importante que você vai ter que falar é nada. A palavra mais poderosa é nada. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus. O capítulo é de número 7, o verso é de número 6. Eu vou ler rapidamente, depois vocês acompanham, porque eu preciso de um tempo para essa mensagem. Mateus 7, verso 6. Diz assim: não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem e voltem-se vos e façam em pedaço. O que a Bíblia está dizendo aqui? O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está falando que tem batalhas que você vai ter que vencer em silêncio. Porque quando ele fala para você não jogar a pérola aos porcos, ele não está falando que a pessoa é um porco, que a pessoa é um cachorro, algo do tipo, mas ele está falando sobre as condições espirituais das pessoas. Porque tem pessoas que estão com o seu espírito comprometido. Tem pessoas que estão com a vida espiritual comprometida e ela se torna um perigo. Você consegue entender? Porque a sua batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os espíritos que habitam nas pessoas. É contra os espíritos que influenciam as pessoas. A sua guerra não é contra aquela pessoa que está te perseguindo no trabalho, no ministério, na sua família, mas sim nos espíritos que estão influenciando essas pessoas. E nós precisamos destacar aquilo que o Senhor nos entregou em autoridade, sabendo separar, tendo discernimento para nós vencermos as batalhas. Quando nós entendemos isso, nós não vamos ter raivas de pessoas, mas nós vamos saber que existem influências. Você vai saber aquilo que acontece de fato. Você imagina Jesus abraçando Judas, recebendo um beijo e dizendo: meu amigo, o que você tiver que fazer, faça logo. Jesus não tinha raiva de Judas. Judas estava ali o tempo todo com o seu coração orgulhoso, querendo algo para ele, um dos zelotes, querendo a sagrada vingança. Mas Jesus conhecia o valor de Judas. Jesus conhecia o valor de Judas. Judas era uma pessoa, Judas tinha pais. Judas tinha família, eu não sei se ele tinha irmãos. Vocês conseguem entender? Judas tinha amigos, Judas foi uma pessoa. Você consegue entender? Tem alguém aqui comigo? Por favor, tem alguém aqui comigo? Judas não foi um monstro ou um demônio criado no inferno para vir tirar a paz de Jesus. Mas foi nele que Satanás conseguiu a legalidade, chamado o filho da perdição. Foi nele que Satanás encontrou a chave que poderia ser virada para poder tocar em Jesus. Mas Jesus o tempo todo contava com o arrependimento de Judas. Eu quero que você entenda isso. Como Jesus gostaria que no último minuto alguém se levantasse no lugar de Judas para poder cumprir aquele papel.
Enquanto Judas estava do lado de Jesus, Satanás não podia pegá-lo, tocá-lo. É tanto que quando Jesus ele fala assim, aquele que eu molhar o pão e der, este é o que me trairá. Satanás estava ali, Satanás não sabia naquele momento se ia ser Pedro, Satanás não sabia se seria João, Satanás não sabia de fato quem ele ia ter, ele ia poder tocar através daquele pão. Você consegue entender? Cuidado o que você faz depois que você come do pão aqui na ceia. Vamos lá. Ramada cantora lora labas. Era uma mesa de ceia naquele dia. A última ceia do Senhor. Que espírito entra lá em você depois deste culto? Você fala, não, eu não vou nem tomar da ceia. Aí a Bíblia diz, aquele que não tomar desta ceia não tem parte comigo. Você está dizendo, eu estou saindo daqui pronto para ser tocado, pronto para ser movimentado pelo reino, pelo espírito das trevas. Isso é notório, é crucial. Eu quero que você entenda, você não está sozinho, tem um espírito dentro de você. Dentro de Maria era 7, no Gadareno era 600. A diferença é o tanto de legalidade que você dá. Quem estava no jovem de Gadara era uma legião, ou seja, mais de 600 demônios. Uma legião. Eu não sei em qual nível você está, porque a iniquidade são pecados repetidos, de formas inconsequentes. Não lance pérolas aos cães. Vamos lá. Eu já vou começar a pregar, mas antes eu preciso liberar essas palavras a qual o Senhor está colocando aqui no nosso coração. Amém? Aleluias, glória a Deus. Quando você toca em pessoas que estão presas pelas trevas, quando você vai discutir, quando você vai debater com pessoas que estão com a influência do reino das trevas, ela está com a mente e o coração distorcido. Toda palavra que você falar virá para ela como ofensa a ela, e estas palavras fará com que ela depois use contra você. Você consegue entender? Porque ela está em uma posição de defesa. Ela está em uma posição de que ela precisa sobreviver no meio dessa batalha, ela precisa sair viva. Ela precisa de alguma maneira sair com a razão, precisa sair em paz depois de tudo isso, porque tem as influências do reino das trevas. Ou seja, nesse momento você vai ter que pedir a Deus discernimento, para você saber a palavra que sairá da sua boca. E se Ele te der esse discernimento, você vai entender que muitas das vezes nenhuma palavra poderá sair dos seus lábios. Vamos lá. Jesus, Ele sabia disso demais. Jesus, Ele tinha um discernimento absurdo. Por isso que as palavras dele saíam muitas das vezes como flechas. Porque Ele sabia que qualquer palavra errada depois, ele ia ser distorcida. Essa palavra, ela ia ser de alguma maneira modificada para vir contra ele com um ataque. Então Jesus, quando ele chega em Marcos, capítulo 1, verso de número 25, a Bíblia diz que ele dá uma ordem quando tem um espírito imundo. Ele não conversa com o demônio, eu quero que você entenda isso. Ele apenas diz assim, cala-te. Vamos lá, Marcos 1, 25, só por tirar essa dúvida que esse Deus não é gente, misericórdia, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Mas Jesus o repreendeu severamente, ficai quieto e sai dele. Jesus, ele chega de forma eficaz. Jesus, ele chega de forma poderosa, ele não está dialogando, ele não está conversando, mas ele está dando uma ordem, ele está lá, cala a boca, fique quieto e saia dele. Naquele momento ele manda o espírito imundo sair daquela pessoa, para que as coisas comecem a fluir, para que as coisas comecem a acontecer. Vamos lá, porque às vezes você não está enfrentando pessoas, mas os espíritos imundos que estão nela. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, verso 12,
Paulo, ele diz que a nossa batalha não é contra sangue, nem contra carne. Mas ele diz que a nossa batalha é contra todos os espíritos. É contra os espíritos imundos. É contra as potestades, é contra os principados. O problema é que se você gastar a força na batalha errada, você não vai conseguir lutar contra as potestades, contra os principados. Você será aniquilado antes, porque você passará informações importantes. Porque o problema de fato não são as pessoas, mas o espírito que habita nelas, mas a influência a qual elas estão sobrecarregadas. Maria Madalena com 7 demônios, você consegue entender? Demônios que roubavam a paz dela, demônios que faziam com que ela roubasse a paz de outras. Tem pessoas sobrecarregadas até hoje. Já viu aquela pessoa que você tem que escolher as palavras para você poder conversar, porque depois ela vai usar essas palavras com outros. Mas fulano falou isso, eu conversei com ele. Ciclano falou aquilo. Cicrano, não ciclano. Você consegue entender? Tem alguém aqui comigo? E nesse momento nós precisamos de uma sabedoria fora da linha de raciocínio humano. Eu tenho uma pergunta: como resolver um problema nessa magnitude? Como resolver um problema nessa extensão? O que fazer quando nós estamos diante de um problema dessa qualidade, como diz o povo antigo? Esse momento é hora de nós entendermos que nós precisamos se calar. Observar a situação, porque quando você se cala, você consegue ouvir, você consegue fazer com que a pessoa se exponha. Quando você se cala, você consegue ter razão no meio de uma batalha, porque você não perderá a sua razão com os seus argumentos, com os muros construídos. E você vai começar agora a entrar em uma batalha no reino espiritual. Eu aprendi algo muito grande ultimamente, quando no meio da batalha eu não estou tentando sair com a razão, mas estou falando: Deus usa vasos para poder revelar a ela, para poder revelar a ele o que está no coração. Você consegue entender? E as coisas vão sendo usadas. É por isso que Deus precisa de vasos no meio dessa guerra que nós estamos passando. Aonde estão os vasos da Igreja Batista que revela, que Deus usa em profecia? Aonde estão os vasos cheios do Espírito de Deus para ser levantado? Estão no meio da fofoca, no meio da mentira, no meio da ganância, no meio da inveja, no meio da incredulidade. Deus não pode usar, porque está com um coração frio, cheio de medo, cheio de barulho na mente. Não tem tempo de secreto. Quando vai para a secreta, é para reclamar, não é para ouvir. É nessa hora que você levanta dando glória a Deus. Meu Deus, falar comigo. Parafusa ele na parede. Tinha alguém que falava assim: misericórdia. Não é para você lembrar de alguém, não. É para você olhar para você, pelo amor de Deus. Tem vezes que é mais fácil. É mesmo, Deus usava aquela irmã lá, nunca mais eu vi, hein? É você que Deus está falando, seu infeliz. Vamos lá. Tem alguém comigo aqui? Vocês não estão tão animados no primeiro domingo, na primeira Santa Ceia do ano? Tem mensagens mais gostosas de ouvir, não é, igreja? Fala a verdade. Mas Deus está chamando a gente para um tempo de amadurecimento. Oh, que andorolá, rabaço, ramada, cantola. Oh, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, igreja, vamos lá. Quando Jesus fala para aquela mulher: aquieta-te, para aquele espírito que está naquela mulher: cala a tua boca. Sabe o que ele está dizendo? Satanás, aqui você não vai começar uma conversa de manipulação. Nós olhamos para o jardim do Éden, Jesus dá uma ordem clara. Adão, é o seguinte, eu não quero que você coma desse fruto. Satanás chegou através da serpente e abriu um diálogo com Eva. Esse diálogo foi suficiente para abrir uma caixinha de mentira que não existia. Deus nunca disse que não poderia tocar naquele fruto.
Deus, ele não falou palavras ali que Eva, a própria Eva, tentando defender Deus, tentando argumentar porque Deus colocou aquela ordem, ela se perde nas palavras e recebe um objeto chamado dúvida. Porque o caráter de Deus é colocado à prova. Eu te pergunto, você já colocou o caráter de Deus à prova? Será que realmente Deus existe? Será que realmente Deus fará? Será que essa promessa é uma verdade na minha família? Você está colocando o caráter de Deus à prova. Quando Ele diz, traga-me o dízimo e oferta e prova-me se não derramarei bênção sem medida, você diz, ei, será que eu não vou ser roubado se eu colocar o dinheiro naquela igreja? Ei, será que não vai acontecer isso e aquilo? Essa palavra, será que existe de fato? Você está colocando o caráter de Deus à prova e você não deixa com que as atribuições e as bênçãos de Deus caiam sobre a sua vida. Tem alguém aqui comigo? Vamos lá. Tem pessoas que não vivem coisas grandes na vida dela porque ela está sempre colocando o caráter de Deus à prova. Ela abre a brecha para Satanás vir dialogar com ela. Porque quando você abre um vírus chamado ideia, o vírus da dúvida, o vírus se realmente Deus me chamou ou não, as dúvidas necessárias e precisas para você fugir. Elias, ele sai de uma batalha com dúvida. Depois dele ver a manifestação da glória, do poder de Deus, ele recebe uma ameaça de uma mulher e diz, eu vou fugir. Ele vai para dentro de uma caverna e lá ele se lamenta, Deus, tu me deixou só. Deus, eu estou sozinho, eu quero a morte. E te vê um homem como Judas, depressivo, dentro de um navio, no porão do navio, dizendo, eu quero a morte, eu não quero mais viver, eu não quero pregar, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Vamos lá. Toda depressão que eu vejo hoje são pessoas fugindo da sua identidade. Pessoas fugindo do propósito a qual Deus disse que ela disse que é para ela fazer. Tem pessoas que planejam, sabe? Eu vou contar um segredo para vocês. Toda vez que a minha vida começa a fluir, eu falo, olha, agora, a partir de agora, eu vou cuidar da igreja até tanto tempo e eu vou abrir o gás, porque está me atrapalhando algumas coisas, não vou parar de se pastorear, só vou gastar menos tempo. Sabe o que acontece? A torneira fecha na hora em todos os aspectos. Em todos. Se é concurso trava, para. Se é venda de carro, seja lá o que for, que eu coloco a mão, vai lá e trava tudo. Eu vejo o Marcos Feliciano, ele conta um testemunho, que Deus fechou a empresa, fez com que a empresa falisse. Só por causa daquilo que Deus tinha para com a vida dele. Lá atrás, eu não sei quem ele é hoje. Tem alguém aqui comigo? Toda vez que você negociar as coisas que Deus tem para com você, tem um quartinho escuro te esperando, chamado depressão. Aonde que o brilho do sol te incomoda. Aonde que voz de pessoas te incomoda. Aonde você quer estar só, em um quarto fédido. Não quer tomar banho, não quer, tem um quartinho te esperando. Mas toda vez que você resolver continuar andando com Deus, tem uma janela dos céus aberta te esperando, cheio de revelação. Tem uma janela do céu te esperando, cheio de unção, cheio de uma paz que precede todo entendimento, cheio de glória, cheio de revelação, cheio de satisfação, cheio de alegria, cheia de poder. Você consegue entender? Não é servir a Deus com medo da depressão, mas é o prazer da revelação, é o prazer do secreto, é o prazer do perfume dele, é o prazer do abraço, é o prazer do aconchego, é o prazer da restauração, a saúde, a alegria, em todas as áreas, em todas as esferas. Não é medo de não servir, mas é medo de não contemplar o que ele tem guardado para nós. É medo da torneira ser fechada. A irmã Maria, todo mês, ela faz aqui essa mesa com toda alegria. E você sabe o que ela toca só porque ela faz isso? O que é que Deus libera na vida dela por esse ato? Cada pessoa que vem aqui, que toca, cada pessoa que serve no diaconato, cada pessoa que está lá cuidando das crianças, Deus toca nelas em esferas diferentes. Às vezes é feito de qualquer jeito e perde o que poderia receber de forma maior.
Toda vez que você dá um não para não fazer aquilo que Deus te chamou, você também está dizendo não para uma bênção não entrar na tua casa, para uma bênção não entrar na tua vida, para uma bênção não entrar na tua saúde. A gente canta que a gente vai gastar a vida, que nós não vamos negociar. Vamos lá. Os demônios, eles não são oniscientes. Então ele tem que estar buscando informações no meio das discussões, no meio das brigas. Ele precisa saber para ele poder para ele poder saber onde que ele vai reagir, aonde que ele vai atacar, aonde que ele vai fazer, aonde que ele vai amarrar. Você consegue entender? O inimigo não precisa saber de tudo. A partir do momento que você fecha os seus lábios e você vai para o secreto e diz aqui, eu não quero influência maligna, e ele não pode resistir a algum território, ele não pode ficar ali porque é uma conversa particular entre você e Deus, entre você e Jesus. Mas quando você vai para poder tirar a razão, quando você vai para poder humilhar, para poder afrontar, aí ele está ali recolhendo todas as informações, ali ele está ali fazendo com que o coração de alguém cresça em ofensa. Como está o diálogo na tua casa com o teu cônjuge? Como está o diálogo na tua casa com os teus filhos, com os teus pais? Satanás, ele tem pegado informações e tem destruído mais do que ele poderia destruir? O tempo que as mães gastavam o joelho em oração pelos filhos. Obrigado, meu Deus, pela minha mãe. Vamos lá, igreja. Seu filho um dia vai poder dizer assim, obrigado, meu Deus, pelo tempo que a minha mãe gastou de oração pela minha vida. Pelo tempo que que o meu pai gastou pela minha vida de oração. Um dia na glória, quando o Senhor puxar e dizer, olha, foram tantas horas de investida por tal pessoa pela sua vida. Oxalá por esse dia. Vamos lá, igreja, vocês estão muito sérios. Vamos lá, vamos lá. Quais são as caixas de diálogo que têm sido abertas na tua casa, na tua vida? Onde que você tem aplicado todo o seu conhecimento, onde você tem aplicado toda a sua força? Aonde é que Satanás ele tem encontrado abertura para poder tocar em algumas áreas da sua vida? Eu te pergunto nessa noite, o que são as pérolas que Jesus disse que não é para ser liberada? O que é as pérolas que Jesus disse que não pode ser dita? Pérolas são coisas sagradas que Deus confiou a você. Pérolas é o que? O teu ministério. Pérolas é a unção que Deus colocou, que Deus soprou sobre a sua vida, que Deus colocou sobre a sua casa. Pérolas são as verdades que Deus colocou no seu coração. Pérolas são os perfumes que Deus ele colocou em você. Pérolas são os sonhos. Pérolas é a paz que Deus colocou no seu coração. Tem alguém aqui comigo? Pérolas são as sabedorias. É a revelação. Pérolas são a nossa energia. Você já conversou com alguém que você sabe completamente esgotado? Você conversou com alguma pessoa e você sai moído, tudo que você quer é dormir. Tem algumas pessoas que você conversa e tudo que sua boca faz é bocejar, porque o seu corpo está pedindo de alguma maneira ali para você descansar, para você dar um time. Tem pessoas sobrecarregadas, eu quero que você entenda. E o problema dessas pessoas não é falta de compreensão, mas a resistência espiritual que ela carrega. Você diz, tal pessoa é difícil de entender, tal pessoa é difícil de compreender, mas não é a resistência espiritual que ela está carregando dentro dela. E quando você se depara com esse tipo de pessoa, você recebe energias negativas, a qual te desanima, a qual quer te frear, a qual quer te parar, a qual quer roubar a sua paz, a qual de alguma maneira te descentraliza. Você consegue entender? Porque tem pessoas que estão presas às energias das trevas. E é exatamente nesse momento que você tem que guardar os seus lábios. Jesus perante a Pilatos,
Jesus justificou-se. Jesus, ele disse quem era, não, ele ficou calado. Aí Pilatos diz bem assim, você sabe quem você está calado? Sabe quem está diante de você? Jesus, ele calou-se porque Pilatos não poderia jamais compreender a missão de Jesus. Pilatos, ele estava com o coração completamente comprimido mesmo, Deus usando alguém antes dele se encontrar com Jesus. A mulher dele tem um sonho e diz, ei, vai um homem até você e ele é justo, não se meta com ele. Mas ele queria entender mais, mas ele não conseguia compreender, porque ele era alguém que estava com resistência espiritual. Você consegue entender? Aprenda a discernir. Peça a Deus discernimento, os momentos que você pode falar. Com quem você pode falar. Não é com todo mundo que você divide sonhos. Não é com todo mundo que você divide projetos. Não é com todo mundo, porque ela vai fazer uma comparação rapidamente no coração dela. Por que fulano está sendo abençoado? Por que fulano está sendo abençoada e eu não? Satanás só precisa de um argumento para poder agir, para poder interagir. Vamos lá. Tem pessoas que andam com pó de pemba no bolso para poder liberar em algumas calçadas, para que haja discussões, para que haja brigas dentro dos lares. Porque ela fez alguma oferenda para alguma das entidades a qual ela é serva. Tem pessoas que oferecem bebidas quando você vai em um bar, quando você vai em um lugar, em um aniversário. Tem pessoas que oferecem carnes, oferecem comidas. Tem alguém aqui comigo? Vamos lá. Vamos lá. Quando você começar a discernir, você vai entender o que você pode falar, o que você não pode falar. Jesus, para a multidão, ele falava como? Em parábolas. Mas para os discípulos no secreto, ele liberava a revelação dos céus. Ele mostrou a transfiguração, e eles ouviram o próprio Deus falando. Quem era Jesus? Porque tem pessoas que estão prontas e preparadas para ouvir as verdades que nós guardamos. Do jovem Gadara, Jesus fez o primeiro missionário. Da mulher samaritana, ele fez com que ela fosse uma chave para a cidade. Para Pedro, ele coloca a incumbência de Pedro cuidar de todos os irmãos dele. Para Nicodemos, ele dá a pregação mais preciosa da Bíblia, falando sobre novo nascimento. Você consegue entender a particularidade de cada um, na medida que você se entrega, na medida que você está disposto a andar com Jesus nessa dimensão, a andar com Jesus nessa esfera. Sabe por que você tem que aprender a canalizar suas energias para usar ela nos momentos corretos? Jesus, ele guardou toda a força dele para usar na cruz. Vou repetir mais uma vez. Jesus guardou toda a energia dele para usar na cruz. Sabe por quê? Porque quando você não tem esse discernimento, quando você não tem essa compreensão, você vai tendo um desgaste emocional. Você vai abrindo feridas no seu coração, porque não é de qualquer maneira, mas essas pessoas elas vão pegar qualquer palavra, as suas condições espirituais que ela tem para poder te ofender, para poder te machucar de algum jeito. De algum jeito elas vão estar ali pronta e preparada, porque é o espírito que elas carregam, é aquilo que elas estão levando com elas. Mas quando você entender isso, você não vai ter raiva de pessoas, sabe? Porque você vai entender a qualidade de cada um. Mas agora você vai trabalhar contra os espíritos que estão agindo. Agora você vai liberar palavras que vai neutralizar o reino das trevas nas ações dessas pessoas contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Vamos lá, igreja. Vamos lá, existe um Deus, aquilo que Ele colocou em nós é muito maior do que aquilo que o mundo tem para ir contra a gente. E para isso você precisa confiar em Deus. E para confiar em Deus você precisa ter forças. Você precisa aguardar, você precisa esperar. Porque o silêncio ele tem uma dimensão diferente. O silêncio ele guarda um poder diferente. Que poder é esse? É o poder do discernimento. É o poder de você conseguir enxergar as coisas de outra maneira, de outro jeito, com outra visão.
Aprenda a orar, pedindo para Deus te direcionar no meio das batalhas, no meio das guerras. Vamos lá. Jesus, ele mostrou que nem toda batalha você vence com palavras. Porque tem coisas que você de fato vai ter que usar da maneira correta. Existe uma sabedoria no silêncio interpessoal. Existe um poder nas palavras da oração. E são poderes completamente diferentes. São poderes que te levam a uma situação diferente. São poderes que levam você em uma dimensão completamente diferente, igreja. Tem alguém entendendo essa mensagem? Já estou encerrando aqui já. Já até fechei o tablet. Eu quero que você entenda essa mensagem. Nós vamos começar um 2025 e você não pode gastar as suas energias nas mesmas coisas que você gastou em 2024, 2023 e não te levou a lugar algum. E não te levou no lugar certo. Qual é o lugar certo? No centro da vontade de Deus. Um lugar onde que as coisas são organizadas. Você ser um homem, uma mulher abençoado acima da média. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. É você conseguir ter uma posição de destaque por aquilo que você carrega, pela identidade que você tem lá na empresa. Não é puxando o tapete de um ou bajulando um chefe. Mas é você entendendo que você faz o melhor para Deus. E Deus ele te abençoa. As pessoas não conseguem compreender porque elas te amam tanto. Que amor é esse que aquele homem carrega? Que amor é esse que aquela mulher carrega? Ah, mas vai se levantar um ou dois e nós vamos orar contra os demônios que estão influenciando ela a não gostar da gente. Você consegue entender? É nós começarmos a entender essa esfera, essa dimensão. Não é a gente dizer, meu problema é com você, eu não quero você na minha mesa. Mas nós dizemos, o demônio que está em você não vai sentar à mesa, mas você vem. Lembro-me de um jovem que fez um pacto com Satanás. E Satanás disse assim, eu quero a sua mãe. Eu quero que você mate a sua mãe e me entregue em sacrifício. A mãe dele, dirigente do circo de oração. Ele falou, não vou conseguir matar minha mãe, não. Só faz o seguinte, entra na casa dela, pegue a arma e só coloque na direção dela, porque eu puxo o gatilho. Era alguém que estava disposto a poder. Era alguém que estava disposto a crescer. Era alguém que estava disposto a realmente chegar em um patamar. Você consegue achar essa pregação? Esse homem era um ator da Globo. E quando ele bate na porta da casa da mãe dele, a mãe dele fala, olha, Paulinho, você pode entrar, mas o demônio que está com você não. Ele entra e ele não consegue de maneira alguma porque o demônio fica lá fora. E depois o demônio explica por que é que ele não consegue, porque o homem lá de cima tem um fogo diferente que ele não conseguia atravessar aquela porta. Ele não conseguia ter autoridade para ele entrar naquele lugar. Você sabe o que Deus nos chamou para nós sermos? Você sabe o que Deus nos chamou para nós movimentarmos? Você sabe o que Deus nos chamou para nós carregarmos, para nós levarmos à frente, para nós chegarmos em alguns lugares que outras pessoas não chegaram, quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo Jesus, quando nós vestimos a roupa que Deus preparou para nós, pode se levantar inferno, pode tocar tambor, pode acender vela, matar bicho, mas quem está com a gente é muito maior do que está com esse povo. E é Ele que nos purifica, é Ele que nos limpa, é Ele que restaura todas as nossas energias, é Ele que faz o abatido se levantar. Esse Deus que nos chamou, é esse Deus que nos chamou para nós sermos ministros dEle. Esse Deus que nos chamou para nós sermos embaixadores dEle. Esse Deus que nos chamou para nós organizarmos esta terra aqui que está bagunçada. Tem gente dizendo que não tem mais jeito, que acabou tudo. É porque a igreja está dormindo, é porque a igreja está ocupada, gastando energia nas batalhas erradas. Tenho entendido esses dias como nunca, é distração. Estou fazendo algo focado em algo espiritual. De repente aparece uma situação, uma circunstância. Aí quando eu vejo estou preocupado com tal situação, distração. Satanás quer me manter ocupado. Tem algo que eu estou perto. Você consegue entender quando você começar? Você está sonhando ainda? Eu te pergunto essa noite, existe sonho ainda no seu coração? Ou você acha que você chegou no último estágio? Quando você não é mais pego com os seus sonhos,
você parou de viver. Quando o seu sonho é só algo. Meu sonho é tal carro, meu sonho é tal casa, meu sonho é morar em tal lugar, meu sonho é trabalhar em tal coisa. Você chega naquilo, você fala, agora não quero mais nada. Você já está morto faz muito tempo. Antes desse sonho realizar, você já está morto. Porque Deus nos chamou para algo muito maior. Deus nos chamou para nós realizarmos algo muito maior do que o dinheiro pode comprar, do que aquilo que o dinheiro pode comprar, do que aquilo que um avião pode te levar, do que uma pessoa, do que é algo extraordinário. Nós temos um tempo tão passageiro aqui, mas nós podemos marcar este tempo quando nós olhamos homens como Paulo, quando nós olhamos homens como Leonardo Ravenhill, quando nós olhamos homens como John Wesley, W. Tozer, dentre esses homens que marcaram a nação pelas paixões que eles tinham por Jesus, pelo amor que ele tinha com as pessoas que dividiam o ambiente com ele. Mas o problema é quando Satanás ele te pega. Eu vou te contar um segredo. Você entra na igreja assim, ó. Fulano de tal tá ali, né? Sei. Não muda nada aqui. Fulano, quero ver se hoje ele vai pegar a ceia. Fulano de tal nunca mais cantou, né? Satanás te pegou. Quando você tem esse espírito, tem um espírito te influenciando aí. Eu sei que você fez uma análise agora. E o Espírito testifica, a Bíblia diz, qual o Espírito está em você. O Espírito testifica. Porque você não está preocupado com quanto tempo você orou hoje. Você está preocupado com quanto tempo a pessoa que cantou aqui orou. Você está preocupado com quanto tempo a pessoa que pregou aqui orou. Porque você está preocupado com a esfera externa. Mas o teu relacionamento ele está corrompido. O teu relacionamento com Deus ele está fragilizado. E tudo que você enxerga na sua vida agora é problemas, porque as coisas não estão acontecendo na tua casa. Quando organiza alguma coisa, quebra outra. Quando agiliza alguma coisa, outra coisa sai do lugar. Quando está bem com a esposa, está ruim com o filho. Quando está bom com o filho, está ruim com a esposa, está ruim com o cachorro, está ruim com o gato, está ruim com o vizinho, está ruim com o patrão. De algum jeito você está sendo pego e nunca se realiza. Isso roubou suas energias, roubou os seus sonhos, roubou a vontade de fazer, roubou a vontade de ser. Tudo que você quer agora é mudar de emprego, porque aquele emprego não te cabe mais, aquele lugar não te pega mais, rouba as tuas energias. Mas o problema não está fora, o problema está aí dentro. E Deus veio aqui nessa noite para poder dizer para você que há um tempo de organização aí dentro, há um tempo de limpeza aí dentro, há um tempo de liberar perdão, há um tempo de conserto, há um tempo onde Satanás ele não tem controle, ele não tem toque. Existe um tempo de libertação. Libertação. Mas antes da libertação existe algo chamado arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Aí as coisas vão começar a andar. Aí as coisas vão começar a fluir. Tantas bênçãos que você não consegue nem contar. Conta para ninguém não, mas eu estou vivendo assim ultimamente. Olha, você fala, Deus, como o Senhor é galardoador, como o Senhor é generoso. Sabe porque quando você começa a organizar a sua vida, vem uns frutos do céu sobre a sua vida, vem um fruto do céu sobre a sua casa, e que Satanás morra de inveja, que ele se lasque lá no canto, mas eu vou continuar sendo feliz, cheio do Espírito Santo, organizando aquilo que o Senhor colocou para eu organizar. Você tem que aprender a viver. Você é filho de Deus, você é servo do Senhor, você foi chamado para ser feliz em Jesus. Em Jesus. Em Jesus, em Jesus. Fora disso, você é um depressivo, invejoso, egoísta, pronto para ir para o inferno. Estou falando isso porque eu te amo e você precisa aprender a viver. Dá uma cotovelada no irmão até ele gritar e diz assim: você já aprendeu a viver? Pergunta, se não pergunta para ele mesmo. Pergunta, me pergunta. Pergunta, se ele se incomodar é que ele precisa mesmo dessa pergunta. Vai lá, incomoda ele, incomoda. Vamos lá, igreja. A gente precisa aprender a viver. A saúde, ela está aí. Quando você não entende isso, Satanás ele se torna rico. De coisas que são nossas. De coisas que Deus nos deu. E você está lá preocupado. Energia lá embaixo. Ombro lá na frente, cabisbaixo.
Oh vidas, oh céus. Ai meu Deus, porque eu nasci? Ai, será que até quando? Ah, meu Deus, você nasceu para estar com um sorrisão. Você que é triste, você é um mau propagador do evangelho. Nunca ninguém no trabalho vai querer ser um crente igual você. Problemático, calculista, cheio de defeito. Meu Deus do céu. Nunca falou de Jesus naquela igreja. Quando fala é só para dizer que, seu católico, você vai para o inferno. Seu macumbeiro, você vai para o inferno. Nunca liberou um abraço de vida para a pessoa, dizendo: eu te amo, meu amigo. Eu te amo, minha amiga. Eu tenho um Jesus que nos chamou para essa guerra, para essa batalha. Não é dizer: eu sei teologia. Eu sei versículo, eu sei hino. Eu sou a universal. Não é isso não. Eu sou batista, eu sou assembleia. Não é sobre essas coisas. Eu sou da CCB, uma igreja séria. Nós usamos calça comprida, o cabelo vai lá embaixo, a parede é branca. Nós nem tem bateria, é só violininho, ó, orquestra, tudo lindo. É só briga religiosa. Só briga, a igreja certa é a tal, a igreja errada é a tal. Quem é católico vai para o inferno, porque isso aí se torna julgador. O pessoal olha e fala: nunca vou ser um crente igual aquele perdido ali. Você nunca orou e ninguém foi curado de câncer lá. Tem um amor aí dentro de você. Você só não sabe ainda, mas tem um amor aí dentro de você. Tem uma alegria dentro de você. Não seja esse crente rabugento, cheio de complexo. Está sentindo que não vai para o céu e está querendo puxar mais uns. Eu acho que está meio perdido, mas aquele também lá não vai não, hein? Quem não trabalha, o menino não trabalha, rouba a hora, dorme, rouba a ferramenta, faz isso, faz aquilo. Não, vamos lá, igreja. Você é melhor que isso. Você é melhor que isso. Você é melhor que isso. Ser cristão, você não é contemplado pelas suas conquistas, pelo que você tem ou que você não tem, mas é pelo amor que você carrega. É pelo amor que nós carregamos. É pelo olhar de empatia, de compaixão. É poder descer o nível daquela pessoa que está no mais profundo poço e dizer: olha, eu estou aqui para poder subir junto com você até o alto da montanha. Eu quero orar com vocês. Vamos lá. Tem algo maior do que a religião que Jesus nos chamou para nós movimentarmos. Tem algo maior do que uma placa. Tem algo maior do que qualquer miséria que o homem enfrentou está travando o povo de Deus. Tem um relacionamento a ser vivido. Quando você viver isso, você não vai viver com o peso de querer ser alguém, de dizer que tem algo. Você não vai querer, mostrar as minhas conquistas ou as suas conquistas, mas as pessoas sabem que a bênção de Deus está com você. As pessoas sabem que a bênção de Deus está com você. Porque a propaganda que você carrega no teu espírito é maior do que a propaganda física. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É sobre essas coisas que Jesus está dizendo. Porque as conquistas, ela não preenche a alma. Só Jesus. Eis que tenho plantado a eternidade no coração de vós. Eis que tenho plantado a eternidade no coração de vós.